Olá, meu nome é Pedro, faço parte do grupo 14 da disciplina de genética da Faculdade de Medicina da USP. Vou falar para vocês sobre a herança autossômica dominante, correlações entre genótipo e fenótipo. Alguns conceitos iniciais a serem trabalhados são: o que é uma herança autossômica dominante? Ela ocorre, normalmente, é descrita quando o fenótipo é expresso tanto em homozigotos quanto em heterozigotos para o alelo mutado, e quando fatores como penetrância e expressividade, que serão melhor explicados a seguir, se aproximam de 100% e a mutação não ocorreu diretamente naquele indivíduo, o fenótipo tende a não pular gerações, ou seja, um indivíduo afetado teve um dos pais afetados, e assim todas as gerações da família, a partir da mutação inicial, tiveram indivíduos afetados. O genótipo refere-se aos pares de alelos que compõem de forma coletiva a constituição genética de um indivíduo ao longo de todo o seu genoma, enquanto o fenótipo é a expressão do genótipo como um traço morfológico, clínico, celular ou bioquímico, podendo ser observado clinicamente ou apenas através de exames sanguíneos ou histológicos. Esta expressão do genótipo vai ser relacionada a fatores que serão descritos a seguir. Aqui está um exemplo em que o genótipo, a constituição genética do indivíduo, impacta no fenótipo, que é a constituição física, no caso, da face do indivíduo. E aqui está um exemplo clássico de heredograma para uma doença autossômica dominante. Nota-se que cada indivíduo afetado teve um dos pais afetados, e assim todas as gerações tiveram indivíduos afetados pela doença. A correlação entre o genótipo e o fenótipo nem sempre é tão simples quanto um fenótipo específico advém de uma mutação específica em um locus específico de um gene específico. No caso da heterogeneidade alélica, mutações diferentes em um gene podem resultar em um mesmo fenótipo, ou fenótipos muito semelhantes. Dessa forma, mutações em locais diferentes do gene, regiões diferentes do gene, mutações diferentes, tipos diferentes de mutações no gene, podem ocasionar um fenótipo, uma característica física, um sintoma muito semelhante. E podem, nesse caso, dirimir ou maximizar uma atividade pleiotrópica do gene, que seria quando um gene impacta em diversas características físicas do indivíduo. E assim, podendo impactar em menos características físicas ou em mais características físicas. A heterogeneidade de locus seria na qual mutações em genes diferentes podem causar um mesmo fenótipo ou fenótipos semelhantes. Normalmente se relaciona à epistasia, em que os genes interagem entre eles, podendo ser uma epistasia dominante ou uma epistasia recessiva, ou podendo afetar cascatas bioquímicas, em que os produtos dos genes, as enzimas produzidas pelos genes, fazem parte de uma mesma cascata, e assim interrompendo mais acima ou mais abaixo, o produto final não seria produzido, e assim a característica física seria gerada da mesma forma, o fenótipo seria gerado da mesma forma. A heterogeneidade clínica ou fenotípica seria na qual diferentes mutações em um gene podem resultar em fenótipos distintos. Fatores que podem influenciar no fenótipo são vários, dentre eles, saber o caráter da doença dominante. Ela pode ser dominante pura ou dominante incompleta. Se for uma doença dominante pura, o que é bem mais raro de acontecer, nota-se uma manifestação de intensidade, de gravidade, de natureza semelhante dos sintomas em heterozigotos e homozigotos. Enquanto doenças dominantes incompletas, a gravidade difere entre homozigotos e heterozigotos, sendo mais branda em heterozigotos. O sexo também é um fator que pode contribuir, que pode afetar a expressão do genótipo no fenótipo. Dessa forma, heranças autossômicas dominantes, que são transmitidas de forma autossômica dominante, em que ambos os pais podem transmitir a doença, têm sua expressão, têm seus sintomas manifestados de uma forma diferente entre homens e mulheres, como no caso da puberdade precoce limitada aos homens, em que apenas homens manifestam a doença, mas ambos os pais podem transmitir esses genes. Fatores como penetrância incompleta e expressividade variável
além de mutações novas, também impactam no fenótipo do indivíduo. A penetrância incompleta é quando, tendo o genótipo, o indivíduo não possui o fenótipo. E a expressividade variável é a intensidade com que o fenótipo se manifesta no indivíduo. Dessa forma, podem sugerir no heredograma um aparente salto de gerações, porque você não percebe a doença nos indivíduos, mas eles são portadores do genótipo. E mutações novas podem, a partir desse indivíduo que foi mutado, ser transmitidas com uma chance de 50% em um padrão mendeliano para os futuros descendentes. Mas cabe olhar o valor adaptativo dessa mutação, ou seja, se essa mutação foi tão grave a ponto da pessoa não conseguir reproduzir-se para passar o gene adiante. Bom, conclui-se assim que em doenças autossômicas dominantes, o genótipo e o fenótipo possuem uma correlação intrínseca muito relevante, fazendo com que os portadores do alelo mutado, sejam eles hétero ou homozigotos, normalmente manifestem o fenótipo. Diferenças inesperadas na correlação genótipo e fenótipo podem estar então relacionadas a questões de heterogeneidade alélica, de locus ou fenotípica, sendo importante observar a característica da doença, se é dominante pura ou incompleta, além de fatores como a influência do sexo e efeitos da penetrância incompleta, expressividade variável e mutações novas. Bom, aqui está a bibliografia utilizada. Deixo o meu muito obrigado e um forte abraço.